Sindi-Expo 2020. Estamos na sala do síndico e as palestras, as mais importantes, no momento de desenvolver o melhor para o seu condomínio. Nesse momento, Michel Fernandes está aqui para conversar com a gente e ele vem para falar sobre um assunto importantíssimo: o controle de pragas. Muitas vezes dentro do condomínio fica difícil de saber como evitar e como eliminar. Michel Fernandes, a partir de agora, controle de pragas é a nossa palestra. Boa tarde, é tudo contigo, Michel. Muito obrigado, muito obrigado. Então, uma boa tarde. Vamos dar início aqui à palestra. Vou tentar trazer para vocês um pouco de conhecimento nessa área. Meu nome é Michel, eu sou biólogo da empresa Anti-Insect. A empresa Anti-Insect, apresentando ela um pouco para vocês, é uma empresa, né, no segmento há mais de 40 anos. Então, ela está presente no cenário gaúcho desde 1981, na verdade. Então, é uma empresa que, ao longo dessa palestra, eu vou trazer para vocês, né, os seus diferenciais, os seus valores de mercado, certo? Temos, então, uma missão, visão e valores, ok? Hoje é uma satisfação nós estarmos aqui na Sindi-Expo 2020, né, uma feira de negócios para gestores de condomínio. São pessoas que a gente vê que precisam, né, de um apoio muitas vezes, né, e a gente vai tentar passar um pouco desse conhecimento aqui hoje para vocês. Bom, a Anti-Insect aqui no Rio Grande do Sul, ela é uma empresa que está certificada ISO 9001, certo? Acabamos de ser recertificados em 2015, então é uma empresa que ela segue uma série de processos, né, diversos protocolos muito focados na qualidade da prestação de serviço. Aqui a gente traz os principais segmentos que hoje a gente atua, ok? Então a gente tem restaurantes, condomínios, hospitais, né, residências, indústrias, empresas também, hotéis, shopping, diversos segmentos. Hoje, né, mais focado na área de gestão, na área de condomínios, a gente vai trazer um pouco, né, do que pode acontecer e de que forma que a gente atua auxiliando o gestor, né, nessas situações. Aqui um pouco dos serviços, né, apresento para vocês um pouco dos serviços que a empresa atua. Ela é normalmente, né, a prestação de serviço de controle de pragas, ela é conhecida por controle de roedores, controle de baratas, né, no segmento de condomínios também, muita higienização dos reservatórios, mas tem um outro pool de serviços que a gente atua, né, como um controle, um manejo de pombos. A gente convido a todos, né, a visitar a nossa feira lá, onde a gente tem diversos produtos que estão trazendo tecnologias, né, para esse segmento. Tem também o controle de pulgas, o manejo integrado de pragas, que é algo que a gente vai falar um pouco, né, como isso funciona para condomínios. Um dos grandes diferenciais que a gente traz também, né, para a feira é o portal do cliente, né? O que o gestor consegue através do portal do cliente? Ter uma tomada, né, de decisão muito mais assertiva, né, na gestão dessa prestação de serviço. A gente entende, né, que o condômino ele vai sempre, através das assembleias, né, tirar alguma dúvida, querer saber um pouco da ação de serviço que está acontecendo, e ela vai ter que entender de alguma forma como que isso está acontecendo. Então, na nossa empresa, a gente tem um portal do cliente que ali vai ter todas as informações, as visitas programadas, que tipo de produto está sendo utilizado, toda a documentação da empresa, toda a documentação da empresa, também o registro dos funcionários, né, as fichas técnicas dos produtos. Então é um local que o síndico ele vai conseguir tirar todas as informações necessárias, né, através daquela prestação. Vou hoje falar um pouco de pragas urbanas, né? A gente sabe que nesse segmento normalmente se faz o serviço por ano, 2 vezes no ano, então vou tentar trazer para vocês um pouco, né, do porquê, de que forma que a gente pode desmistificar, né, o controle para condomínios. Então a gente não consegue falar sobre pragas urbanas sem
e um pouquinho atrás na história para poder entender, né, o conceito de pragas urbanas. A gente sabe que há milhões de anos atrás, né, nós éramos nômades, fazíamos a busca né, pelo alimento, para a sustentação da nossa família, e isso era bem mais difícil do que hoje, né? Hoje a gente tem aí, como a gente viu na feira, aplicativos, né, que nos trazem a comida até em casa. Então mudou muito de fato. Com o passar dos anos, né, esses nomes eles passaram a formar aldeias, passaram a ter um contato maior com outros povos, né? E dando um pulo lá, né, a gente vai para o século XVIII na Revolução Industrial. O que acontece lá na Revolução Industrial, né? Com o advento da máquina, né, tudo começa a ser bem mais rápido. Todo o processo de desenvolvimento, né, urbano, ele se torna cada vez mais rápido. E aí, com esse desenvolvimento urbano, que a gente começa a ter alguns tipos de problemas. Por que, né, que na grande maioria das vezes a gente vai ter algum problema relacionado a insetos? Na diversidade, né, biológica, a gente consegue ver que os insetos, eles são a grande maioria, né? Então, a gente vai se deparar com ele mais vezes, consequentemente. Né? Mas vamos ver um pouco do conceito de pragas. Né? O que a gente entende como pragas? O que são pragas urbanas? Né? Então, consideramos uma espécie como praga quando ela se encontra em uma quantidade tal que danifica ou ameaça seriamente ao homem. Né? Então, essa praga ela tem que estar trazendo algum malefício, ela tem que estar trazendo algum problema. Né? Então, o que a gente pode ter num condomínio? A gente pode ter um vizinho lá que toca bateria, né? Ele vai incomodar o bloco B, né? Mas lá no bloco D talvez ele não cause nenhum agravo, né? Não é considerado uma praga lá naquele bloco. Vamos ver alguns exemplos de pragas aqui que a gente traz. Sogra, né? Sogra pode ser uma praga para alguns, né? Para outros é uma segunda mãe, certo? A gente tem ali pardais, né, que a gente sabe que estão distribuídos em todas as cidades, uma ave cosmopolita, e em algumas situações se torna praga, ela começa a entrar dentro do telhado, né, ela começa a fazer nidificação, ela começa a causar, né, sujeira, né, no beiral de telhados. A gente vai ter ali, por exemplo, uma caturrita, né? Caturrita aqui no Rio Grande do Sul é conhecida como mascote, né? O pessoal às vezes dá café com bolacha, né, para o bicho, né? Ele não vai encontrar isso nunca na natureza. Então, o que a gente vai considerar praga, né? Se ela vai estar nos causando algum agravo. Por exemplo, uma caturrita numa lavoura de milho, com certeza ela é uma praga. Mas também a gente não pode deixar de considerar que eles têm uma importância também. Eles quem, né? Nesse exemplo aqui, insetos. Muitos insetos são utilizados, né, na criminalística. Né? Muitos casos são resolvidos através da identificação de algumas pragas, de alguns insetos que estão por ali naquele ambiente. Né? Isso é chamado de IPM, né? O índice pós-morte, né, daquela situação. Então, aquilo que a gente vê no CSI, aqueles programas de FBI, né, eles utilizam esses insetos, né, de fato, para poderem descobrir quanto tempo, né, aquele cadáver se encontra, por exemplo. E por que a gente tem que controlar esses bichos, né? Muitas vezes a gente pergunta, né, por que eu tenho que controlar uma barata? Por que eu tenho que controlar um roedor, né? Ele vai nos trazer alguns malefícios, como eu expliquei. Ele vai nos trazer transmissão de patógenos, ele é um indicador de higiene, né? Ninguém quer entrar num restaurante, ninguém quer entrar num salão de festa de um condomínio e se deparar com uma barata. Ele vai trazer um risco de contaminação, né, de produtos. Esses produtos, por sua vez, vão estar armazenados ali, eles podem infestar esses produtos. Ele vai comprometer, né, não só o produto, mas a gente vai ver em algumas imagens logo à frente que ele acaba comprometendo a marca também. Vamos ver alguns exemplos. Se viu já muito na mídia, né, e hoje com a internet, com o Google, com compartilhamento em massa, é muito fácil de encontrar, né, alguns exemplos negativos, né, de prejuízos à marca
causado por pragas, né? Então tem algumas histórias conhecidas aí, como um ratinho, né, dentro de uma marca de refrigerante. Tu vai ter algumas outras situações, né, que se depararam com alguma praga em algum determinado momento. Isso é compartilhado nas redes sociais, viraliza, né? Imagina quanto tempo tu leva para elevar uma marca, né? Todo um investimento em marketing, todo um trabalho, né, sério de qualidade que pode ser prejudicado, né, por uma praga urbana. Eu tentei trazer para vocês também pragas mais relacionadas, né, ao nosso dia a dia, né, em ambientes de condomínios. Então, formiga uma das pragas, né, que a gente encontra bastante. Formigas, existem muitas espécies de formigas, né? Essa aqui é uma delas, né? A formiga lava-pés do gênero Solenopsis. Ela causa um agravo, né, quando um acidente, uma criança vai lá e senta dentro de um formigueiro, ela produz esse murundum, que é chamado, né, muito rapidamente. Então, pode ter numa pracinha ali, numa área comum, num dia não tem nada, no outro dia tem vários pequenos ninhos dessa formiga, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Essa formiga fantasma, né, ela é muito diminuta, ela é muito pequenininha, ela é praticamente transparente e ela tem um poder de infestação muito grande. Por ela ser muito pequena, ela vai estar normalmente distribuída entre as colunas de dilatação de um prédio, e depois que elas conseguem entrar numa residência, dentro de um apartamento, elas continuam se reproduzindo e se escondem em pequenos orifícios, né, muito difícil, às vezes, até de tu enxergar, né? Então, atrás de um azulejo, uma falha ali no rejunte, ela já consegue entrar e fazer ninho ali também. A gente chama atenção, né, e trouxe para a feira também alguns exemplares para demonstrar, né, para a população hoje gaúcha, que a população de Porto Alegre, que ainda não está muito habituada, né, com algumas pragas. A gente ainda caminha, né, por exemplo, no combate ao mosquito da dengue, né, e muitos mal fazem ideia, né, que hoje na região de Porto Alegre já existe o escorpião amarelo. É uma praga que ele começou a vir aí há uns 2 anos, né, e se espalhar para alguns bairros específicos de Porto Alegre. Então é uma espécie, né, que a sua biologia comportamental, né, complica, né, isso, porque ela não tem machos na população, só existem fêmeas, então ela passa por um processo de partenogênese, onde ela vai se reproduzindo automaticamente, uma vez que aquele ambiente permita isso, né? Então, que ambiente é esse? Onde é que a gente vai encontrar esses escorpiões, né? Normalmente na rede de esgoto, locais escuros, locais úmidos, né, onde eles passam um dia todo abrigado e durante a noite eles saem para se alimentar. Qual é o principal alimento de um escorpião, né, no meio urbano? São as baratas. Acredito que são o nosso próximo alvo aqui, né, de discussão. A gente tem 2 principais baratas no meio urbano, né? Que é a Periplaneta americana, a famosa barata de esgoto, aquela barata marrom, e a Blatella germânica. A Blatella germânica, conhecida como alemãzinha, francesinha, essa ela é muito mais comum em áreas internas, né? Muito comum em restaurantes. Temos alguns exemplares lá para mostrar também o nível de infestação que ela causa, né? Às vezes é um pouco mais difícil de se controlar, né? Onde que a gente encontra essa barata, né, no nosso segmento hoje, né, no condomínio? Salão de festa, na portaria, né, numa cozinha, num depósito. Ela acaba vindo às vezes em caixas, em mercadorias, e começa a se multiplicar lá, se não é feito um controle preventivo. Rapidamente, vamos tentar diferenciar um pouco, né, essas 2 principais espécies. Então, a Periplaneta americana, a barata de esgoto, ela é bem maior, né, ela tem uma tonalidade marrom avermelhada. O principal local de abrigo dela é a rede de esgoto. Quando ela adentra, né, algum apartamento, algum ambiente, alguma área comum, ela tem a capacidade, sim, de se alojar atrás de um armário, se reproduzir, né, também nesse ambiente. Mas é um ambiente que vai estar normalmente associado ali a algum ralo, né, alguma caixa de gordura. Então, sabendo, né, a biologia dessas pragas todas, tu consegue, através do comportamento delas, tomar as melhores decisões, né, as mais assertivas para o controle. Ela tem um alto grau de reprodução, né? Todas elas ficam com aquele estojinho ali no final do abdômen, que é chamado de ooteca,
Ali dentro vão diversos segmentinhos onde vai se reproduzir um filhotinho em cada lado, né? Então, eles vão eclodir, eles vão passar por uma fase de transformação. Então, quando a gente às vezes vai fazer alguma limpeza de esgoto, ou vai fazer alguma manutenção, abre uma caixa, né, de gordura, tem ali diversas baratas, né, de diversos tamanhos, e às vezes aparecem algumas brancas também, né? O pessoal fala de barata fantasma, né? Então, essa barata, na verdade, ela está passando por uma fase dessas de desenvolvimento, né, e depois ela vai oxidar e vai ter a mesma coloração. Eu não falei ali na barata anterior, né, uma das principais causas, né, enfim, sustos, né, no condomínio, é que ela tem a capacidade de voo. Então, períodos como a gente se encontra hoje, diversos dias seguidos, né, de temperatura elevada, esses animais eles começam a sair do esgoto e eles têm a capacidade de voo. Então, eles procuram uma área iluminada, né, e são atraídos por esse facho de luz. Já a Blatella germânica, ela não tem essa capacidade de voo. Ela vai se reproduzir, né, sempre no mesmo ambiente e se desloca normalmente, né, através de caixas, através de caixa de frutas, caixas de papelão também. Aqui a gente consegue exemplificar também um pouco mais do ciclo biológico, né, dessas baratas. Elas vão passar por uma série de transformações, desde a saída do ovo, né, o desenvolvimento da ninfa, né, até chegar na fase adulta, onde é a fase reprodutiva dela, onde ela começa, né, a se reproduzir e, por sua vez, infestar os locais também. Aqui um exemplo, né, da eclosão de um desses estojinhos que eu comentei com vocês. Ali é uma barata que ela ficou presa numa placa de cola, né, e o estojo ficou ali e ele passa o tempo de maturação ali, ele acaba eclodindo e sai aqueles pequenos bichinhos ali que parecem formiguinhas, né. Aquilo ali é uma barata ainda numa fase de ninfa 1. Ela ainda vai se desenvolver para chegar na fase adulta depois. Outro amiguinho nosso, né, é o roedor. O roedor, ele dentro de condomínios, ele causa bastante prejuízo, né? A gente sabe que precisa entender muito no condomínio como é que é aquela logística de resíduos, né? Como é que é a área de lixo, como é que esse lixo é armazenado, de que forma, né, que é feito o manejo do ambiente para poder trazer soluções, né, viáveis àquele ambiente. Então, o roedor, a gente vai ver em algumas outras imagens assim, ele acaba, pela biologia dele, causando esse tipo de acidente. Ele tem, né, a gente vai ver numa outra imagem, olha, você consegue reparar ali, né, uma tomada, né, que ela está ruída. Vocês têm ali uma outra situação que tem um roedor dentro da toca dele, né, também roendo um fio elétrico. Esse fio aí pode causar um curto-circuito num prédio, né, pode parar toda a casa de máquinas, pode parar o elevador. Então, se tu não faz um tratamento preventivo, vai trabalhar às vezes no corretivo, ele pode se tornar bem mais danoso, né, bem mais oneroso também. Mais adiante a gente vai entender, né, o porquê que a gente prima por estar recorrentemente, né, dentro dos nossos clientes, né, nossos clientes desde indústrias, né, desde indústrias de alimento, indústrias farmacêuticas, até mesmo dentro do segmento hoje, né, que a gente está conversando. Por que é ideal que a gente retorne, né, nos condomínios para fazer a manutenção daquele ambiente através de uma desratização, por exemplo? O ciclo biológico dos roedores ele é muito rápido. A cada 21 dias a gente consegue perceber, olhem só aqui nesse ciclo, os roedores eles chegam na sua fase adulta, né? Eles acham ali, formam um casal, se reproduzem, né? Eles vão copular, na verdade, a fêmea vai ficar grávida. Durante 21 dias ela vai carregar aqueles filhotes, né, no ventre dela. Vamos imaginar, no 22º dia ela vai parir, vai nascer ali 8 a 10 filhotes. De 24 a 48 horas depois, ela já vai estar apta à reprodução. O que isso acontece, né? Desculpe, de 24 a 48 horas, ela entra no cio e copula novamente. Ou seja, durante, né, o período que ela está amamentando aquela cria que ela deu, ela já vai estar grávida de novo. É só esperando o período, né, de mais 20 e poucos dias para que aqueles filhotes saiam do ninho e ela tenha novamente uma cria.
né? Com isso, né, aos 3 meses, mais ou menos, aqueles primeiros filhotes já são aptos a reproduzir. Então, é um problema exponencial, é um problema que ele, se não controlado, né, vai trazer muitos agravos, como a gente fala. Então, tu precisa quebrar esse ciclo, tu precisa, em menos, né, de 21 dias, estar presente no local. Estar presente quem, né? Os técnicos, né? As pessoas, os colaboradores, né, de uma empresa prestadora de serviço nesse segmento, que eles são capacitados, né, para identificar possíveis pontos de acesso, né, possíveis pontos, né, de controle dessa praga. Aqui eu trago algumas imagens, alguns exemplos, né, das 3 principais espécies de roedores que a gente tem também no meio urbano. Então aqui o primeiro é uma ratazana, né, a ratazana de esgoto. Esse é um dos maiores roedores urbanos que a gente tem, chega a tamanhos de até 600 gramas. A gente consegue ver na imagem ali, né, um bem grande. Esse roedor ele vai estar normalmente associado a um ambiente externo, um ambiente de lixo, um ambiente, né, de rede de esgoto. A gente pode ver aqui nas outras imagens o ratos, que é o rato de telhado. Esse roedor ele vai estar normalmente associado a forros, né, ambientes, né, onde ele vai subir em alguma estrutura para permanecer durante o dia escondido ali, e durante a noite ele sai para se alimentar. E também temos, né, que é um dos mais comuns, que é o camundongo. Também tem um alto poder de reprodução. Eu trago agora mais adiante algumas lâminas que vão dimensionar isso. Aqui, como eu falei para vocês, né, eles têm ali os dentes incisivos deles, eles crescem continuamente durante toda a vida do roedor. Durante toda a vida dele, esses dentes estão crescendo. Por isso que ele tem essa necessidade de roer. E nessa necessidade, ele vai roer, saindo de uma tubulação de esgoto, ele vai roer a caixa de esgoto no entorno, eles conseguem roer até aquelas tampas, né, de ferro, de esgoto, eles têm a capacidade disso, né? Com isso, eles acessam um condomínio, né? Acessam as áreas comuns do condomínio. Se eles encontram ali algum morador que está descuidado com seu lixo, ele vai começar a se alojar por ali também. Aqui tem uma tabelinha que mostra as 3 principais espécies que eu apresentei para vocês agora, né, e um pouco da diferença, né, de biologia deles, tá? Então a ratazana, ela tem um raio de ação de 30 a 50 metros, ou seja, o técnico que está fazendo a vistoria, que está fazendo um controle de pragas naquele momento, que ele encontra alguns vestígios dessa praga, ele tem que entender que não é só naquele ponto onde ele viu, ele vai ter que percorrer 30, 50 metros para tentar ver qual é a origem desse problema. Já os outros 2, né, o raio aumenta no rato de telhado, porque ele vai conseguir se deslocar através de fiação elétrica, através de forro, né, ele vai ter um deslocamento um pouco maior ainda que a ratazana. Já o camundongo, a área dele é bem menor, de 3, às vezes na literatura, de 5 a 10 metros. Ou seja, eu tenho que conhecer essa biologia dele para também poder intervir nisso. Não adianta eu botar um ponto a cada 25 metros lá de uma caixa raticida, que eu não vou fazer o controle daquela praga. Filhotes ali, né, gestação, todos em média, né, de 20 e poucos dias. O desmame também, né, como eu mencionei para vocês, ocorre em torno de 28, 25 dias ali. Maturidade sexual também em torno de 3 meses, ou seja, exponencialmente ele tem uma capacidade muito alta de reprodução. Algumas habilidades eu trago para vocês aqui dos roedores, né? Então, eles conseguem nadar muito bem, eles conseguem escalar muito bem, eles conseguem ficar por 3 minutos, né, embaixo d'água sem respirar. É por aí que às vezes eles conseguem entrar, por exemplo, numa área comum, num banheiro de salão de festas, por exemplo. A ratazana vem nadando e sai ali pela privada. É um ponto de acesso deles também. Como que a gente evita, né? Como que a gente minimiza problemas com essas pragas? A gente tem que trabalhar preventivamente. Como é que a gente consegue ser preventivo hoje num condomínio? Tendo ações mais recorrentes desse serviço. Né? Hoje, em média, se faz serviço a cada 6 meses, então imaginem vocês ali, dentro desse período de 6 meses, quantos roedores já conseguiram se reproduzir?
qual o tamanho do agravo que ele pode ter causado ali nesse período, né? Então a gente consegue ser preventivo e minimizar prejuízos tendo vistorias frequentes, né? Vistorias de minimamente mensais, onde vai ter um técnico ali capacitado, treinado, né, para poder vistoriar e entender e analisar aquele ambiente. Ele vai estar consequentemente identificando esses pontos críticos, né? Ele já vai estar fazendo monitoramento e já vai estar tendo tomadas de ação, né? Seja para o controle de roedores, seja para o controle de insetos, ele já vai conhecer aquele bueiro, ele sabe que aquele bueiro é o central do condomínio, que é ali que começa a origem da infestação. Então, durante essas visitas, ele já vai ser proativo, ele já vai fazer um tratamento ali para minimizar uma infestação futura. Quando a gente não consegue, né, trabalhar preventivamente, a gente faz o usual hoje, né, o que a gente tenta um pouco nessa feira aqui desmistificar. A gente acaba sendo o quê? Corretivo, né? A gente chega no momento já de cura daquela situação. A gente tem que entender e levar em consideração os 4 As das pragas. A gente entendendo isso, a gente fixando isso nessa palestra, a gente já vai ter um ganho muito grande, um olhar, né, do gestor bem mais focado, né, a esse problema dentro de um condomínio, que são eles: o acesso, o abrigo, alimento e água. Se eu tirar o acesso daquele roedor através de uma tampa de esgoto, que se for telada ela vai evitar que ele entre, ele já não vai causar um agravo. Se ele conseguir acessar e eu não tiver resíduos, né, na minha lixeira, não tiver acesso para a minha lixeira, se ele não conseguir entrar dentro, né, de um salão de festa, de um depósito, ele não vai ter alimento. Se ele não tiver alimento, não tiver abrigo, ele não vai se reproduzir ali, ele vai procurar um outro local, né, para poder se estabelecer. Aqui a gente traz, né, algumas sugestões, né, sugestões de melhorias, né, para o condomínio. Então, manter o condomínio cuidado na parte de vegetação, na parte de jardinagem é fundamental. Muitas vezes, né, alguns clientes nossos, eles colocam aquelas enredadeiras, né, vegetação, que elas vão tendo um emaranhado ali que fica difícil até a poda dela e a manutenção depois. Naqueles pontos a gente não consegue monitorar, a gente não consegue estar presente ali, e ali pode ser um possível, né, foco de tocas de roedores. A gente sempre sugere, né, através das nossas vistorias, né, do nosso atendimento, esses pontos de melhorias. Então, quando a gente percebe lá que o cliente tem alguma tubulação de esgoto aberta, né, se ela é algum ponto de melhoria nessa situação, a gente vai trazer, vai apontar para ele, né, o que ele precisa fazer. Então, também focado muito, né, nesse segmento, né, a gente acaba atuando muito em dedetizações, né, na desinsetização e também a desratização, né, como eu falei. A gente sempre prima, né, por que esse serviço seja feito recorrentemente, para que não se cause, não se tenha um agravo, né, de se trabalhar corretivamente. Quando todas essas medidas, né, preventivas não forem mais eficientes, né, a gente tem que entrar com controle químico, né? E o que a gente tem que levar em consideração no momento de uma tomada de decisão, por exemplo, da contratação dessa prestação de serviço, né? A gente tem que analisar alguns fatores como: busque empresas especializadas, né? Investiguem aquela empresa antes de contratar, façam a solicitação da documentação dela, o alvará dela tá atualizado, ela tem a licença nos órgãos competentes, né, na FEPAM, na Anvisa. Aquela empresa que está atuando com vocês, ela tem um responsável técnico, né, dentro dela para poder dar o suporte para vocês. Isso tudo tem que ser levado em consideração também. É uma empresa que use, né, produtos registrados, produtos que tenham testes, produtos que vão ter uma eficiência comprovada. Uma empresa que faça rastreabilidade desses produtos, né, para que por qualquer que seja, né, o fato, a gente consiga ter uma rastreabilidade dele. Uma empresa que invista, né, nos seus colaboradores, que ele faça a capacitação deles, que ele tenha, né, dentro dessa estrutura pessoas competentes para fazer, né, a capacitação desses colaboradores, e que também, né, busque sempre a constante atualização, né, que participe dessas feiras, que tragam tecnologias, né, que estejam sempre prontas, né, a trazer alguma solução para o cliente, uma solução para o condômino, né.
Aqui alguns exemplos, né, de tratamentos químicos, né, como é que a gente atua, né? Quando a gente está sendo preventivo dentro de um condomínio, a gente consegue durante as vistorias fazer aplicações locais, aplicações pontuais, com diversos tipos de produtos específicos para cada praga. O que acontece? Eu vou conseguir fazer uma aplicação de gel para barata, conseguir fazer até uma aplicação líquida, às vezes numa rede de esgoto, sem que haja um desalojamento daquela praga, porque eu vou estar trabalhando com uma técnica e um produto específico para aquela situação. Então aqui eu trago, né, alguns exemplos disso, né, iscas géis, pulverização, uma atomização, a termonebulização, que é aquela famosa fog, né, que é um fumacê que se chama, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, e polvilhamento também. Aqui alguns exemplos, né, de tratamentos e produtos que são utilizados para controle de roedores, né? Então, caixa porta-iscas, túneis de jardim, placas de apreensão, placas ratoeiras de apreensão, né, placas de cola, gaiolas e até mesmo, às vezes, o polvilhamento dessas tocas quando elas são encontradas, né, na vegetação. Vamos falar também um pouquinho sobre os reservatórios de água, né? A gente sabe que, por lei, a gente tem que fazer isso periodicamente, né? A gente está ali dentro de um condomínio com diversas pessoas que estão morando, né? Com alguns pontos de fonte de água, e essa água ela tem que estar bem preparada, tem que estar de qualidade para os seus condôminos, né? Para que serve, né, aquele reservatório de água, né? Ele é uma caixa que ele vai armazenar um recurso natural que chega do sistema de abastecimento da cidade para o consumo humano, né? A partir daquele ponto, quem é o responsável, né, por aquela água ali? Qual é a função, né, daquele reservatório d'água? Por que todo prédio tem um reservatório d'água? Ele vai armazenar água para evitar, né, que falte em alguns momentos, né, água para os condôminos. Ele vai fornecer uma água de qualidade para o condomínio e, de acordo, né, com a localização dele, né, que ele tenha uma alta pressão, que ele consiga chegar em todos os apartamentos, por exemplo. A indicação de especialistas, né, é que se faça essa limpeza a cada 6 meses. Né? 12 meses é muito tempo, muita coisa pode acontecer nesse período aí, né, que pode causar algum agravo à água, né? Que tipo de coisas que podem acontecer, né? A gente sabe muitas vezes que na região onde a gente se encontra, né, a gente tem as 4 estações do ano muito bem definidas, às vezes no mesmo dia. Né? Começa, tá quente, vira um vento, começa um temporal na parte da tarde, enfim, tem muita ventania. Essas ventanias, por vezes, elas mandam longe as tampas de caixa d'água se elas não estiverem bem fechadas. Com isso, até que o condomínio tome uma ação, pode entrar ali insetos, né? Pode entrar galho de árvores, pode entrar até mesmo pragas que a gente acabou de ver aqui, né? Como roedores, como pombos, certo? Aqui a gente tem um pouco da legislação, né? Legalmente a gente acaba tendo que cumprir a legislação. Não existe uma legislação federal que diga, né, a periodicidade, né, como isso deve ser feito, mas existem legislações municipais. Né? Porto Alegre ela é bem rígida em relação, né, aos reservatórios, então é feita uma cobrança, né, de todos os procedimentos que tenham sido tomados, que a empresa seja séria, que essa empresa esteja registrada na prefeitura, né, como capaz para realizar esse tipo de serviço. Quais são os processos, né, os procedimentos que a gente tem na higienização? Primeiramente, a inspeção, né, das condições do reservatório. A gente sabe que um trabalho desse, ele vai ter que colocar pessoas lá para ser executado. Tem que saber se esse reservatório está em boas condições, né, para poder que esse serviço seja realizado em segurança. A gente tem que solicitar, né, que seja feito o esvaziamento desses reservatórios, principalmente para a gente não descartar essa água. Isso é um recurso muito importante, né, enfim, para a vida, né? A água, né, que sobra naquele reservatório, ela deve ser reutilizada. A gente acaba reutilizando ela para fazer a limpeza também do reservatório. É feito o descarte, né, dessa água que sobra ali após a limpeza. É feita a aplicação para essa desinfecção das paredes, né, do reservatório.
é realizada uma nova lavagem desse reservatório, depois é descartado o resíduo de novo, o fechamento, né, de todo o reservatório com segurança, verificar bem se essas caixas ficaram fechadas para não acontecer o que eu acabei de mencionar, né, de voar longe uma tampa. A entrega, né, da ordem de serviço, né, como eu mencionei para vocês lá no início, através do nosso portal do cliente, todos os serviços eles são digitais. O técnico faz a leitura dos pontos, né, faz o registro da data, registro dos produtos que foram utilizados, por exemplo, na limpeza de reservatório, e tudo isso digitalmente que vai para um portal do cliente, certo? Como alguns outros itens, né, depois da liberação dessa água para o consumo, né, e muitas vezes, né, é feita a testagem, né, da água, né, a coleta de análise para laboratório. Aqui a gente trouxe também um pouquinho sobre a sanitização, né? Um outro produto que hoje está sendo muito bem solicitado, né? Não só por indústrias, como empresas, né? Que estão retomando a atividade. Nós estamos numa feira de retomada de negócio também. Estamos vendo aí, né, todo o trabalho, todo o cuidado, né, que tenha que ser feito preventivo, né? No momento de pandemia que a gente se encontra, né? Então nós temos também esse produto para condomínios, né? Onde a gente tem lá a equipe treinada, capacitada para fazer a sanitização desses ambientes, né? Então a gente está sempre muito focado nessas áreas de maior contato, essas áreas de maior circulação de um condomínio, né? Que a gente está ali fazendo o tratamento preventivo, o tratamento ali nesses ambientes, né? Então a gente foca muito nas paredes, corrimões, escadas, o carrinho de compra, né? Muitas vezes o condomínio tem aquele carrinho de compra que ele é utilizado por todos, né? Então tem que ser sanitizado ali também. E como outros, né? Tantos ali, interruptores de energia, o próprio elevador, né? Torneiras, interfones, né? Os equipamentos de academias, né? Agora estão retomando, então muitos condomínios estão liberando, né? Esse acesso, né? Às academias. Somos especializados, né, nesse tratamento, temos equipe totalmente capacitada, né, temos feito muitos desses serviços hoje com bastante retorno positivo dos clientes, certo? Deixo aqui então meu agradecimento, né, a vocês, espero que todos tenham me escutado bem, visitem o nosso stand, né, nós temos ali diversas tecnologias, produtos para apresentar para vocês também. E muito obrigado pela atenção de vocês todos.